Olá, você está no Moraxos TV e hoje eu queria trazer uma reflexão, ainda mais nesse período de quarentena, onde tem muitas pessoas que, diferente de mim, que tinham uma vida fora do quarto, ou do quarto para fora, estão emocionalmente rachadas, criando muito trauma que nunca tiveram antes, e cada vez mais carentes e cada vez mais rachadas. Eu, como sempre vivi no isolamento social, antes do obrigatório, claro, pude notar como as pessoas estão se comportando mediante essa brincadeira de ficar em casa durante alguns meses. E foi quando eu comecei a refletir de como o ser humano deixou de ser humano. A vida em si, o progresso da humanidade, toda a evolução que a raça humana teve até agora, deixou uma grande enciclopédia de histórias, e a história da humanidade, registros científicos, contos, fantasias, histórias em sua grande infinidade. Foi daí que meu penúltimo neurônio ativo estalou ao ver a nova série da Netflix, não tão mais nova assim, né? Que se chama Midnight Gospel. Eu acho que foi no segundo episódio, não lembro muito bem, onde o Clancy, que é o protagonista, ele viaja a um planeta desconhecido e ele vivencia um breve Animal Planet, onde observava a fauna local, onde após algumas cenas bem bizarras, ele descobre que um dos animais que ele observava sabia falar. Foi quando a minha mente explodiu. Na sequência da frase em que ele dizia: "Posso te entrevistar para o meu EspaçoCast?" Foi exatamente nesse momento que eu pude refletir no que estava à minha frente, mas ignorei durante grande parte da minha vida, em que toda pessoa, toda, sem exceção, faz parte da história e tem sua própria história. Ou seja, toda pessoa importa, mesmo que te desagrade saber disso. Foi exatamente nesse momento em que me indaguei: será que ser humano se tornou tão egoísta a ponto de estar diante de uma pandemia, de frente a milhares de pessoas morrendo por um vírus, e limitar vidas e histórias, sonhos, fábulas, ideias, sentimentos a meros números? De longe, eu não sou o dono da verdade, e onde meu argumento seja único e centralizado. Mas será que as pessoas realmente não ligam para as mortes alheias? Ou seria necessário perder alguém próximo para sentir na pele o que é que outras pessoas passam? Será que para sentir empatia é necessário sentir na pele o que o outro está sentindo? Eu acredito no amadurecimento da humanidade, onde o fator em que todo ser vivente um dia irá morrer tem se tornado um mito. Porque, de acordo com a evolução humana, o homem tem buscado sempre prolongar seus dias de vida, buscando mais sabedoria, tentando sempre se aproximar mais de Deus. Em sua totalidade, a perfeição. E a morte tem se tornado algo tão inconsequente que desaprendemos a lidar com ela. Mas aí vem meu argumento sobre tal assunto, mesmo sabendo que um dia todos morreremos, que a vida é ainda supervalorizada em si e a do próximo tanto faz, tanto fez. Nunca desvalorize uma história. A história do seu próximo é a história da humanidade. O mundo é feito de histórias e a história é contada por pessoas. Durante a minha trajetória de vida, eu já esbarrei com muita gente em que da maioria das vezes eu mais observava do que interagia, que eu, a partir da minha adolescência em diante, eu fui uma pessoa bem introvertida, bem na minha, mas tinha meu ciclo de amigos bem sólido, pessoas que preenchiam, que as ideias às vezes se diversificavam, mas a amizade prevalecia. Então foi mais ou menos quando estava na igreja, onde eu congregava ainda na Penha, na Vila da Penha, que eu tinha um amigo que ele não era muito sociável também, mas dava para notar que ele tinha algum problema. Não que seja um problema, mas que ele não era tão padronizado como a maioria das pessoas. E eu sempre estava lá para ouvir o que ele tinha para dizer, as histórias que ele tinha para contar, porque normalmente as pessoas não davam muita atenção para ele, porque justamente ele não parecia se adequar à sociedade, de ter esse jeito meio robótico, meio NPC que todo mundo tem. E ele se apegou muito a mim, e sempre que ele me via ele chegava junto e sempre tinha uma coisa nova para contar, e eu me interessava muito porque era sempre uma história interessante, algum estudo que ele fez, alguma análise que ele fez, e na maioria das vezes era sobre música. Ele ouvia uma música, escutava
e escrevia e fazia umas transcrições a modo dele, que ele achava que poderia ser melhor, me mostrava, eu ficava deslumbrado que o rapaz era um verdadeiro gênio, mas muito compreensível, porque as pessoas não davam oportunidade dele se expressar, ou não tinha paciência, ou julgavam ele pela aparência. Não só ele, mas como muitas outras pessoas também, que eu vi serem desprezadas, e eu cheguei junto para dar um apoio emocional, para dar uma atenção, de alguma forma tentar colaborar, fazer com os outros o que eu queria que fizessem comigo. E cara, eu sempre me surpreendi de como essas pessoas tinham uma carga de sabedoria, de histórias, de contos, de estudo para poder compartilhar. Aprendi bastante coisa com essas pessoas, mesmo que eu não tenha aprendido da didática para poder aplicar na minha vida, mas de como é importante você saber o que o outro passa, o que o outro tem. Muitas das vezes as pessoas podem até achar que eu posso ser hipócrita de estar dizendo isso, porque posso ter ignorado muitas pessoas, mas esse é o meu jeito. Eu não sou muito de chamar as pessoas para conversar. Às vezes eu acho que eu estou invadindo o espaço de outra pessoa querendo conversar com ela, ou às vezes pode ser só coisa da minha cabeça, mas nunca me atrapalhou. Um pouquinho, mas nada que eu me arrependa. E eu notei também com alguns amigos meus que passaram maus bocados na vida, ouvindo desabafo atrás de desabafo. Eu notei que é normal a pessoa ser quebrada, é normal a pessoa ter muitos problemas, é normal uma pessoa ter uma história pesada para contar. Ou às vezes ela nem conta, mas ela tem ali. Talvez não seja muito social ela compartilhar aquilo, porque foi uma vivência só dela. Ou talvez ela conte para algum familiar ou para alguém de muita importância, que sabe que vai guardar o segredo. Mas nunca despreze uma história. Você pode olhar para a pessoa, pode imaginar, cara, que aquela pessoa não deve ter nada para acrescentar. Ela fala de um jeito que meio burro, meio ignorante, mas tente ouvir. É da filosofia brasileira dizer que não é errado falar errado. Errado é quando a pessoa fala de um jeito que você não entenda. Aí sim, ela pode estar errada. Mas se você entendeu o que a pessoa quer passar, não é do jeito errado que ela falou. Mesmo que seja de uma maneira mais da periferia, com gírias, ou uma pessoa semi-analfabeta, é difícil. Nem todo mundo teve a sorte que talvez você tenha tido de ter uma educação, de saber escrever direitinho, de ler direito, de poder interpretar bem as coisas. Nem todo mundo teve essa sorte. Ainda mais no país em que vivemos, onde a desigualdade social é tremenda, onde as pessoas com condições é mínima e as pessoas na margem da pobreza para a miséria é muito grande. Eu até estava vendo um vídeo esses dias, um vídeo não, né? Um clipe do Ponto de Força, e eu tenho essa mania de dar uma olhada em reacts de pessoas que reagem, mas não que pessoa que reage e fica fazendo zoeira na hora. Pessoa que reage tem algo a acrescentar. E foi que eu vi o clipe Ponto de Força de alguns rappers brasileiros, alguns pretos, e um professor de filosofia preto, ele deu uma aula que eu era do tipo de preto que falava, cara, eu não sofro preconceito, então preto não sofre preconceito, mas a minha realidade não é a realidade do outro, não é a realidade da maioria. Foi quando ele deu uma aula de filosofia, onde ele dizia que no Brasil, ainda mais aqui no Rio de Janeiro, os lugares onde são as favelas, foi no tempo, não vou saber dizer agora de cabeça, foi um pouco depois da abolição da escravidão, em que houve um movimento no Rio de Janeiro, tentaram dar uma embelezada no Rio de Janeiro e segregaram os negros para algumas áreas onde os turistas não frequentavam muito, para deixar o Rio de Janeiro mais bonito, mais branco. E foi quando os pretos falaram, não é assim, e foram para a área nobre. Pode ver que tem muita favela perto de praia, na Tijuca e tudo mais. Eu posso estar falando besteira, mas whatever. E cara, ele deu uma lição muito sinistra, falando sobre como ainda há esse preconceito. Que a palavra preconceito, ela pode ser agregada a muitos valores, no qual você tem um conceito pré-estabelecido sobre algo. Às vezes você não quer falar com aquela pessoa porque você já tem um conceito pré-estabelecido que ela não vai te acrescentar em nada, que ela talvez não saiba conversar, que ela não tenha papo. É complicado porque hoje em dia ninguém quer saber ouvir. Todo mundo quer falar, todo mundo quer ter voz. E eu, para estar falando hoje, não que eu tenha, como é que eu posso dizer? Não que eu tenha autoridade no que eu estou falando, ou que eu tenha
total ciência do que eu falo é verdade, mas não. Eu ouvi bastante, muitas vezes na minha vida eu me calei, mesmo estando certo. E cara, faz bem. Faz bem porque você absorve bastante, porque o sábio se cala. Eu não sou sábio, mas eu sei me calar quando é necessário. Ainda mais quando a questão é com meus pais. Respeito em primeiro lugar, mesmo estando errado, eu me recolho. As poucas vezes que eu me posicionei pra falar alguma coisa, eu chateava alguém, minha mãe ou meu pai, e acabava me arrependendo depois. E para não precisar rolar esse arrependimento depois, eu aprendo com os adventos da vida. Mas eu acho muito legal para as pessoas que aparecem na minha vida, que me dão espaço e voz para poder contar um pouco do que eu vivi, do que sei, ou do que eu posso acrescentar a elas. Porque na maioria das vezes, ninguém está preparado ou já tem um discurso pronto para quando alguém chega que está passando um momento difícil e pede ajuda, pede algum conselho. Ninguém tem assim na ponta da língua que sabe o que falar. Mas a gente tenta desenvolver na hora o que dá, o que consegue. Às vezes você consegue buscar na mente algo rápido, muitas das vezes não. E é muito interessante a gente dar essa oportunidade para alguém. Sempre que eu posso, eu tento dar essa voz, esse espaço para a pessoa falar. Ainda mais quando eu noto quando a pessoa é bem na dela, é bem calada. Parece que a pessoa se sente liberta. Tinha algo preso dentro dela e ela deixou sair, deixou ir para fora. Parece que é algo libertador. E uma coisa que o ser humano, não qualquer ser humano, mas sim pessoas boas se sentem felizes, se sentem alegres quando elas ajudam e vê a felicidade de outra pessoa. E essa é o verdadeiro agradecimento. É você fazer algo e a pessoa se alegrar naquilo que você fez por ela. Eu não lembro muito o assunto que eu comecei. Eu também queria voltar nesse meu argumento de que a evolução talvez tenha sido benéfica, mas ao mesmo tempo não, porque essa socialização do ser humano, se tornar um ser social, viver em sociedade, ser mais humanizado, mais civilizado, pode ter sido bom, claro, tem infinito lado bom, mas também tem muito lado ruim, porque se você notar, essa evolução da humanidade desumanizou o homem, porque se você parar para notar hoje em dia, quase ninguém, maioria esmagadora, não é capaz de plantar o próprio alimento, não é capaz de caçar o próprio alimento. É sempre você tem um mercado, você tem que ir lá para poder comer daquilo ali, porque aquilo ali é o saudável, é o que a demanda pede e é o que o mercado dá. E isso eu pude notar, essa desumanização em consideração a respeito aos moradores de rua, que muitas das vezes eles sofrem com essa evolução da humanidade, desumanizando, porque eles não conseguiram se inserir na sociedade, não tiveram oportunidade, foram jogados para escanteio, pessoas passam por eles, não dão a mínima, e eles não têm condição, não têm onde plantar para poder colher, sobreviver, eles não podem caçar a própria comida, não têm recurso para poder sobreviver de forma que eles vão pro mato e conseguem se virar. Eles têm que viver ali de esmola dos outros, ir pro lixo, catar o resto das pessoas. Quando que isso aí é evolução? Onde a miséria tá aí esmagando o povo. E esse pessoal que vive na bolha social dele, onde todo mundo onde ele conhece tem condição, tem moradia, tem comida, acha que não, cara. É a minoria que sofre disso. Se pelo menos soubessem um pouquinho do que acontece no mundo fora da bolha deles. Eu só queria mesmo falar sobre a humanidade, como a humanidade tem evoluído e como o ser humano tem se tornado menos humano e mais egoísta. E é só isso, esse podcast só foi eu mesmo falando, não trouxe nenhum amigo nem nada. Eu tô planejando tentar fazer uma chamada no Discord, tentar fazer uma gravação lá com a galera. Eu tenho um pessoal que tem um conteúdo absurdo pra poder acrescentar. Então eu vou tentar fazer algo na próxima. Demorei bastante pra trazer esse, por causa de questão de não só preguiça, mas conseguir um tempo aqui de silêncio em casa, já que tá todo mundo em casa todo o dia inteiro. Aí meus pais assistem série, meu pai escuta música às vezes no quarto dele, assiste uns vídeos no WhatsApp, meu irmão também no meu quarto, jogando, falando no Discord.
ou digitando também com o tecladinho dele lá que faz barulho pra caramba. Não mais que o meu, que é mecânico, mas eu futuramente vou tentar trazer uma parada mais legalzinha. Então é só, pessoal. Eu tô de madrugada aqui, deve ser uns 13 e pouco, eu não sei. Tô sem lente de contato, tá tudo escuro. Mas da última vez que eu vi o relógio eram quase 3 horas da manhã. Então até a próxima. Um abraço, fique com Deus e valorize um próximo.